Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação e eu sou o professor Arthur Gomes, sou o professor que vai deixar a língua portuguesa mais fácil para você. Tranquilo? Se você caiu de paraquedas aqui neste canal, eu quero pedir um favor a você. Eu vou pedir para que você faça a sua inscrição, que você curta esse vídeo, que você compartilhe. Você encontrou agora esse vídeo de modo gratuito e você vai aprender muito nesse vídeo. Outras pessoas também precisam aprender. Para isso eu preciso fortalecer esse canal. Como é que eu fortaleço? Fortaleço com curtidas, com inscritos, tá bom? E com compartilhamentos. Tranquilo? Então faz esse favor para mim e vamos entender agora o uso da palavra mesmo. Como é que funciona a palavra mesmo, certo? Então vamos lá entender isso aí. Trouxe um material aqui fantástico para vocês. Já quero dizer uma coisa, tá, pessoal? Se houver dúvida, se permanecer a dúvida aí para você, eu quero que você me procure no meu Instagram, tá bom? Está aqui, ó, é o @profag10, tá bom? Você pode me encontrar aqui. Até mesmo se você quiser esse material, é aqui também que você pode me pedir esse material e tirar prováveis dúvidas, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá para que nós possamos entender aqui como funciona a palavra mesmo. Então, deixa eu ler aqui só o início, né, para que você entenda o todo do nosso material. Quem nunca se deparou frente aos elevadores com a placa contendo a seguinte informação: antes de entrar no elevador, confira se o mesmo, certo, se encontra no andar. Bastante comum nas grandes cidades brasileiras. Essa frase decorre de uma legislação paulistana que, conquanto tenha tido a boa intenção de preservar a saúde de seus cidadãos, acabou ferindo quase permanentemente o uso do vocábulo em todo o território nacional. Então, com isso, eu estou dizendo que essa construção ela está errada perante a gramática normativa. E por que isso está errado, gente? Porque a palavra mesmo, em uma das suas classificações, é a classificação de pronome demonstrativo. Tá bom? E qual é a função do pronome demonstrativo? Retomar algo que já foi mencionado. E por isso que eu trago aqui quais são os pronomes demonstrativos. Este, esta, isto, né? Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, tá? Então, os pronomes demonstrativos e os seus usos, eles já estão aqui, tá bom? Então, um indicando uma pessoa que está perto, né, de quem fala, que é o caso dos pronomes de primeira pessoa, indicando da pessoa com quem se fala e quando algo está longe dos interlocutores. Então, os pronomes demonstrativos passam por isso, tá bom? Eu não vou aqui entrar em detalhes de pronomes demonstrativos, porque não é o objetivo desta aula, tá bom? Não me recordo também se no canal há alguma coisa falando sobre pronomes demonstrativos. Se houver, eu vou colocar aqui, ó, no card que vai aparecer aqui agora. Se o card estiver aparecendo aqui nesse canto da tela, clique aqui. Eu tenho falado aí sobre os pronomes demonstrativos, eu francamente não me recordo, tá bom? Senão vai ficar para uma próxima oportunidade. Combinado assim? Então vamos lá. O que me interessa agora é falar da morfossintaxe da palavra mesmo. Primeira característica, primeira classificação da palavra mesmo, quanto à sua classificação morfossintática, tá certo? Então você precisa entender que a palavra mesmo, como morfossintaxe, ela pode ser um pronome demonstrativo. Alguns materiais, alguns gramáticos trazem pronome demonstrativo e depois trazem como uma segunda classificação pronome de reforço, o que é a mesma coisa. Então eu resolvi aqui no nosso material, na nossa aula, colocar pronome demonstrativo ou pronome de reforço, tá bom? Com valor reforçativo de um pronome ou de um substantivo com o sentido de igual, exato, idêntico em pessoa. Exerce uma função sintática de estar junto de um nome. Então vamos entender isso aí. Ó, o garoto mesmo que ele disse a ela. Então perceba que o mesmo, a palavra mesmo aqui, ó, está associada a um substantivo, certo? E aí dentro dessa realidade já está se encaixando com a definição.
com o valor reforçativo de um pronome ou de um substantivo. Então aqui ele está reforçando o substantivo. É por essa realidade que muitas vezes se confunde, se erra o uso desse pronome, ok? Eles mesmos fizeram um trabalho. Eles mesmo, agora está retomando eles, ok? É por isso, reforço, que é usado como aquela frase lá do elevador, porque ele tem essa função de retomar. Os homens mesmos, retomando um substantivo. Então, quando isso acontece, ele é um pronome demonstrativo ou um pronome de reforço. Grava aí, tá bom? Como dica arturizada, grava bem isso, ó. Para identificar essa ideia, pode substituir a palavra mesmo, pela palavra próprio, tá? Que virá antes do substantivo. Então, ó, o próprio garoto lhe disse, a própria mulher tem talento, tá vendo? Então, para entender essa realidade, eu posso fazer essa substituição, tá bom? Mas, se a palavra mesmo estiver antes de um substantivo, ele vai apresentar outra classificação. Aqui é só para que você entenda, que você possa achar essa ideia de um pronome demonstrativo ou de um pronome de reforço, ok? Indo para a nossa segunda classificação, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar aqui a ideia de adjetivo. Então, vamos ver como é que funciona com a ideia de adjetivo. Qualifica um substantivo com sentido de, ó, semelhante, certo? Deixa eu botar uma setinha aqui em substantivo para destacar semelhante. Tem um sentido de igual, de exato. A função sintática também é estar junto de um nome, tá bom? Então vamos lá. Recomendei a ela a mesma coisa. Então, ó, vem acompanhado aqui, né? Veio acompanhado de um artigo, só que ele está antes de um substantivo, ó. E quando esse mesmo está antes de um substantivo, ele apresenta a classificação de um adjetivo, tá certo? Nos mesmos homens compraram as frutas, ó, nos mesmos locais, nos mesmos homens. Homens aqui é um substantivo. A palavra mesmo está antes desse substantivo, sendo classificada assim como um adjetivo. No mesmo instante que te chamei, ele te chamou. Veja que agora o mesmo se relaciona com o substantivo instante. Então, galera, presta bem atenção. Eu disse agora há pouco que se o mesmo, a palavra mesmo, estiver associada a um substantivo ou a um pronome e estiver depois dele, como aqui no primeiro caso, ele é um pronome demonstrativo ou pronome de reforço, tá? Se ele estiver antes dos substantivos ou dos pronomes, nesse caso do substantivo, né, será classificado como um adjetivo, ok? Então, grava bem isso aí, tá bom? Como dica autorizada, eu quero dizer para você que Fernando Pestana afirma o seguinte em sua gramática: para alguns dicionaristas que classificam a palavra mesmo, acompanhado de um substantivo como mero adjetivo, mas não é assim que vem os gramáticos. Então, assim, alguns gramáticos dizem que isso aqui não procede, tá? Então, é isso que Fernando Pestana está dizendo, e eu quero deixar relatar, né, essa observação para você, mas nós vamos considerar essa classificação de adjetivo. Se vem antes de um substantivo, é adjetivo, tá bom? Se vem depois, vai dar essa ideia de pronome de reforço ou um pronome demonstrativo, ok, pessoal? Então vamos lá agora entender como fica com advérbio. Como advérbio, relaciona-se com, olha, adjetivo, com verbo ou com outro advérbio. Nesse caso, indicará sentido de certeza. Olha a certeza aqui, ó. Vou botar até um A, né? A. Certeza. E essa certeza vai ser igual, ó, está aqui, ó. Justamente, de fato, certamente, até também. Exerce a função sintática de um adjunto adverbial. Então vamos lá. É nesse local mesmo que eu deixei as minhas coisas. Perceba que agora eu vou dizer assim, ó. É nesse local, já é um lugar. Então, esse mesmo aqui está se relacionando com quem? Com um advérbio. Tem a função de adjunto adverbial e exerce a função morfológica de um advérbio. É nesse lugar, de fato. É nesse lugar, justamente.
invariável, não concorda com o local, né? Invariável. É em João Pessoa mesmo. É em João Pessoa justamente, de fato. Tá certo? Olha o local aqui, ó. Ela é bonita mesmo. Certo? Bonita agora é um adjetivo. Mesmo está modificando esse adjetivo. Invariável. Não está aqui ela é bonita mesma. E sim, ela é bonita mesmo. O garoto viu mesmo, ó, modificando o verbo agora. Então veja que os dois primeiros exemplos, o mesmo modifica o advérbio local, modifica o advérbio João Pessoa. O terceiro exemplo modifica o adjetivo bonita e o quarto exemplo modifica um verbo. Então a palavra mesmo é um advérbio em sua morfologia e é adjunto adverbial em sua função sintática, tá bom? Sendo assim, modificando um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio. Veja que todos deram a ideia aqui de que, justamente, de fato, certamente e até. Palavra denotativa de inclusão. Ela tem a mesma característica de um advérbio, certo? Mas não se refere nem a um verbo, nem a um adjetivo ou a um advérbio. Ela vai se referir a um substantivo. Então, olha só. Mesmo o pai ficou contra ele. Até o pai ficou contra ele. Veja que, ó, eu substituo pela palavra até, certo? Então, ó, até o pai ficou contra ele. Só que perceba que mesmo concorda com pai, ó, e pai é substantivo, né? Mesmo os amigos não defenderam. Até os amigos não defenderam. Então, é uma palavra denotativa de inclusão, certo? Apresenta o valor do advérbio, mas não é, como eu falei, né? Não apresenta classe gramatical ou também não apresenta função sintática. Então, para que você entenda, dentro dessa característica, o que é que acontece com essa palavra? É uma palavra que apresenta todas as características de um advérbio, mas ela se refere a um substantivo. Então, o que foi que a gramática fez? Não, peraí. Eu não vou classificar morfologicamente nem sintaticamente essa expressão. Eu vou dizer que ela é uma palavra, uma expressão denotativa. Pronto, somente isso, tá bom? Por que isso aí? Para ter uma classificação, mas veja que ela não se enquadra dentro daquilo que nós estamos falando, dentro das suas classificações específicas. Tá bom assim? Então, vamos lá dar continuidade aqui à nossa aula. Então, pegando aqui agora, conjunção concessiva, a gente vai dar a ideia de oposição, ó. Equivale a embora, ainda que, ó. Mesmo que eu não converse com ele, você deveria conversar. Então, ó, ainda que, embora, dando a ideia de oposição, não é? A concessão. Mesmo que Maria não venha, eu vou te esperar. Então, dando a ideia de oposição. Mesmo faminto, tive de me controlar. Ideia de oposição. Certo? Como dica arturizada, eu coloco aqui que Fernando Pestana, neste último exemplo, mesmo faminto, tive de me controlar. Ele considera a classificação de preposição acidental com valor concessivo. Então, para Fernando Pestana, aqui vai ser não uma conjunção concessiva, mas uma preposição concessiva, uma preposição acidental. E eu gosto de mostrar isso para você, deixar isso claro para você. Tá bom? Prontinho. Sexto caso, substantivo. É empregado no sentido de igualdade, no sentido daquilo que acontece da mesma maneira. Então vamos ver aqui. Eu acho que ele nunca vai mudar. Será sempre da mesma maneira. Será sempre o mesmo ao lado de um artigo. Ó. No sertão acontece sempre a mesma coisa, o mesmo. Ligar reclamando vai dar no mesmo. Tá certo? Então pronto. Então, e a última classificação vai ser a interjeição que vem acompanhado de um ponto de exclamação. Irei embora. Vai mesmo? Né? Então, aqui, interrogação e a exclamação com essa ideia de espanto, de sentimento, de surpresa. Então, pronto, gente. São essas as 7 classificações que passam a palavra mesmo, tá certo? E agora o que é que eu vou fazer com vocês? Vou responder algumas questões para mostrar como as bancas gostam de cobrar essa palavra aqui. Tá bom? Vamos lá. Eu trouxe para vocês 10 questões, vamos respondê-la. Primeira questão da IBAD para o cargo de professor. A palavra em destaque, no trecho abaixo, apresenta a classificação gramatical idêntica à palavra dita. Então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, a boa família, na verdade, é aquela que
até quando não compreende, quando desaprova alguma escolha nossa, mesmo assim nos faz sentir aceitos e respeitados. Então, galera, isso aqui dá uma ideia de oposição, ó. É uma conjunção concessiva, tá certo? Ou como o Fernando Pestana diz, né? Uma preposição acidental de valor concessivo. Então, eu tenho que achar agora aquela que vai transmitir uma ideia de oposição, uma ideia de concessão. Vem comigo aqui. Mesmo talvez sendo rigorosa, creio que a família é uma das instituições mais importantes da sociedade. Achamos a alternativa, ó, porque ela é rigorosa, ok? E aí o que é que acontece? Mas ela é uma instituição, ela é a instituição mais importante, tá certo? Então essa aqui dá a ideia de oposição. Arthur, mostra as outras, explica os outros itens. Vou explicar agora, vamos lá. Talvez sendo rigorosa, creio mesmo que a família é uma das instituições mais importantes. Creio mesmo, creio até. Agora, ó, dando essa ideia de reforço, tá certo? Dando essa ideia de intensificação, não é? E modificando quem? O verbo crer. Então, quando eu tenho essa intensidade, até, eu vou ter um advérbio, tá bom? Então, não é a letra B, né? Então, ó, a família é mesmo, outra intensificação, mesmo com o ponto aqui, ó, modificando o verbo, advérbio, não é a letra C. A família é ela mesma. Olha só agora, gente, o que nós temos aqui, ó. Nós vamos encontrar um pronome pessoal do caso reto e o mesmo modificando este pronome. Aí, olha só o que é que nós vamos encontrar aqui, ó. Quando vem depois, para que você se lembre que nós falamos aqui na nossa aula teórica, ó. Tá certo, ó? Pronome demonstrativo ou de reforço. Tá certo, ó? Eles mesmos. Então, é a mesma classificação, tá? Para você ver que nós falamos sobre isso. Letra D, pronome demonstrativo, também conhecido como pronome de reforço, tá bom? Já na letra E, o que é que nós vamos encontrar? Ó, olha o advérbio modificando o adjetivo rigorosa, tá certo? Talvez sendo rigorosa mesmo, tá? O modo, né? A intensidade que ela é rigorosa, tá bom? Então aqui como advérbio não é a letra E, de fato a alternativa correta é a letra A, porque denota a ideia de concessão. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, você pode deixar os comentários aqui embaixo, né? Ou falar comigo no @profag10, tá bom? Então vamos lá. Ó, para ganhar tempo aqui no nosso vídeo, eu não vou ler o texto. Esse texto é muito bacana, tá bom? Muito bom, leiam. Eu me identifiquei, porque já sou quarentão, né? Onde Luiz Fernando Veríssimo fala sobre os homens de 40. Eu vou pegar aqui só o fragmento que me interessa. Assinale a alternativa. De onde foi essa questão? Deixa eu ver. A primeira foi da onde? Da IBAD para o cargo de professor, VUNESP para o cargo de assistente administrativo. Vamos lá? Assinale a alternativa em que se identifica com correção e respectivamente o sentido das expressões destacadas tem nas passagens. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Depois ele olha melhor e vê que não é outro. É ele próprio. É ele mesmo. Olha a ideia de reforço. Tá certo? Então, ó, tem nem para onde correr, gente. Letra D aqui, ó. Ele próprio. Assim na cara. Aí vamos lá aqui, ó. Mesmo que quem diga seja sua própria cara. Mesmo que, dando a ideia de oposição, de concessão. Sem sombra de dúvida, a alternativa correta, letra D de dado. Chegamos então à terceira questão. Vamos lá, o FC, técnico de línguas de sinais. Assinale a alternativa em que a forma grifada pertence à mesma classe gramatical que a destacada em. Então vamos lá, temos o mesmo aqui, vamos dar uma olhada dentro dessa realidade. No Sri Lanka, cada escola tem sua própria língua de sinais. Em resumo, mesmo no mundo dos surdos, até a língua é uma verdadeira Babilônia. Então, ó, até. Isso aqui, gente, tem uma ideia de reforço, até no mundo. Então, eu tenho que achar essa ideia de reforço. Vamos lá? Os alunos próprios, os alunos mesmos. Não é a letra A. Pronome, certo? Pronome de reforço, pronome demonstrativo, que é a classificação básica. As línguas de sinais têm o mesmo status.
Status é um substantivo. Mesmo está antes desse substantivo, então mesmo é um adjetivo. Tá bom? Então vai classificando aí. Os circuitos cerebrais da língua de sinais e da língua falada são os mesmos, né? São aqueles mesmos, certo? São os mesmos. Veja que agora, aqui ele retoma algo. São aqueles, são os mesmos, tá certo? Então, pronome demonstrativo, dando essa ideia de reforço. Mesmo tardiamente, olha só agora o que acontece. Mesmo tardiamente, ó, tardiamente é um advérbio. O mesmo está modificando um advérbio, então ele também é advérbio. A alternativa correta só pode ser a letra E de escola. O caso da Nicarágua mostrou que a língua de sinais é mesmo uma língua natural. É até uma língua natural. Então, achamos a alternativa correta nessa questão terceira, que é a letra E. Chegamos à quarta questão da UFTM para o cargo de biomédico. Vamos lá? Quarta questão. Ele vai dizer assim: por isso, ideias, ameaças e tentativas, até aquelas que parecem calculadas. Ó, até. Certo? Modificando quem? Um pronome agora, né? Mesmo aquelas, né? Até aquelas, dando essa ideia de reforço. Tá certo? Então é isso que nós vamos procurar agora, viu? Vamos lá? Vamos achar aqui o mesmo sentido, porque é isso que pede a questão, né? Então eu nem preciso ler o resto, ó, tá? Do enunciado, porque é isso que ele quer. Então vamos lá. Até o caso sendo difícil, a decisão foi rápida. Mesmo o caso sendo difícil, a decisão foi rápida, né? Então, aqui eu vou ter um substantivo, aqui eu tenho um pronome. São nomes, né? São nomes. Então, se eu posso substituir, eu vou achar a alternativa correta. Tá bom? Então, vamos lá ver a letra B, né? A mesma resolução, ó, mesmo antes do substantivo, adjetivo, certo? Os juízes próprios, os juízes mesmos, pronome demonstrativo de reforço, né? Está depois de um substantivo. O empregador decidiu mesmo, ao lado de um verbo, dando essa ideia de advérbio. O empregador ele decidiu mesmo quem seria demitido. Então, dando essa ideia de intensidade, modificando assim um verbo. Tá bom? Então, a alternativa correta aí, letra A. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, para o cargo de assistente administrativo, vai dizer o seguinte. Vamos lá. O termo dismorfia do Snapchat é derivado do transtorno dismórfico corporal, TDC, caracterizado pela obsessão de falhas físicas, mesmo aquelas que podem ser invisíveis para outras pessoas. O vocábulo mesmo tem igual classificação na frase. Então, primeiro eu preciso saber o sentido aqui desse mesmo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Transtornos dimórfico, vamos ver aqui, dismórfico, caracterizado pela obsessão de falhas físicas. Até aquelas, dando essa ideia de reforço, né? De inclusão, até aquelas, olha só, mas eu não considero como advérbio, por quê? Por causa que não modifica um adjetivo, um verbo ou outro advérbio, tá bom? Então, vamos ver aqui onde é que eu vou ter essa ideia. Vamos ver aqui. Muitos utilizam aplicativos de edição de imagem, mesmo as pessoas naturalmente jovens e bonitas, até as pessoas. Então, mesmo agora está ao lado de um substantivo, ao lado de um nome. Achamos a alternativa correta. Vamos ver as outras classificações. Ao ler os comentários sobre a foto na internet, o candidato admitiu que usou o Snapchat mesmo. Ó, esse mesmo está modificando o verbo usar, é um advérbio, viu? Ele usou mesmo o Snapchat, é assim. Aquele velho político passou a usar aplicativos fotográficos para fazer versões filtradas de si mesma, de si mesmo, de si próprio, né? Então, o que é que acontece aqui? Pronome demonstrativo de reforço, reforçando a ideia dele próprio, dele mesmo. O cirurgião decidiu, com base numa avaliação realista, mesmo
com a insistência delirante do paciente. Então, mesmo com essa insistência, né, dando essa ideia de oposição, tá certo? Ele fez. Então, também não é a letra D, porque eu tenho que ter o aquela, né? Aliás, o até. Artistas famosos utilizam esse mesmo filtro. Então, gente, ó, se está aqui ao lado de um substantivo, ele vai, antes de um substantivo, ele vai ser classificado como adjetivo. Então, achamos a alternativa correta, que é a letra A. Tá bom? Então, vamos aqui para a sexta questão. Assinale a alternativa na qual a palavra mesmo ou mesma está empregada corretamente. Então, vamos lá. Vamos ver a sexta questão. Mesma cansada, mesmo cansada. Vou à festa, mesmo cansada, dando a ideia de oposição, né? Seria uma conjunção concessiva ou, como o Fernando Pestina vai dizer, uma preposição acidental concessiva, tá? Esta certidão, Esta certidão é a mesma autêntica. Esta certidão é mesma autêntica. Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? Eu deveria ter aqui um advérbio. Então, não vai ficar é mesmo autêntica e não mesma autêntica. Não pode ser a letra B. Então, letra C, ela mesma resolveu ceder. Agora sim. Pronome demonstrativo de reforço. Eles mesmos, pronome demonstrativo de reforço, tem que concordar. Resolveram cuidar da vida mesma delas. Não, todo errado isso aqui é a letra E. Então, a alternativa correta para a sexta questão, letra C. Então, vamos lá. Chegando à questão 7, a gente vai encontrar assim. Assinale a alternativa em que o termo mesmo apresenta o mesmo valor semântico, não é, que recebe na frase. Vamos lá. Claro que mesmo uma produção detalhada seria problemática. Dela sabendo, eu poderia dispor as coisas de forma que acontecessem como anunciado. Perceba o valor de concessão aqui, ó. Claro que mesmo uma predição detalhada, né? Mesmo uma predição detalhada seria problemática. Então, mesmo que um detalhe vai ser problemático. Então, dá a ideia de oposição. Ele mesmo não é a letra A aqui, ó. Aqui reforça, então ele é um pronome demonstrativo, né, reforçativo. B, a planta brotará, mesmo que em alguns casos demore um pouco. Então, achamos a alternativa porque aqui dá a ideia de oposição. Eu sempre estive do seu lado, não é mesmo? Olha a ideia, modificando aqui o verbo, né, dando essa ideia de intensidade, de afirmação, advérbio. Não é. Eu quero a concessão. Antes de entrar no elevador, isso aqui está errado, gente. Deveria ser pronome. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo. Então, ó, que é o que se usa como pronome, né? Aqui deveria ser um pronome, mas está empregado errado. Feriu a si próprio, a si mesmo, dando essa ideia de reforço, pronome demonstrativo ou de reforço. Então, sétima questão deu letra B de bola. Vamos para a oitava questão, que vai ser assim. Você é tapeado por si próprio, por si mesmo. Olha a ideia de reforço aqui. O vocábulo mesmo tem a mesma classificação morfológica que tem na frase. Então, vamos dar uma olhada aí nessa oitava questão, tá? Nós acreditamos mesmo que somos seres racionais. Então, nós acreditamos de fato. Então, isso aqui é um advérbio, ó. Justamente, olha a intensidade no verbo acreditar. Mesmo os indivíduos, e sim, aqui eu tenho o quê? O próprio, né? É o pronome demonstrativo ou o pronome de reforço. É isso que eu tenho que achar, tá? Só lembrando aí que eu acabar que eu tinha esquecido. Então, vamos lá. Mesmo os indivíduos mais racionais usam sua intuição. Mesmo eles. Aqui é concessão. Viu? Concessão. Mesmo instintivos, nós usamos a razão, de novo, ó. Concessão. O homem acredita mais nele mesmo, acredita mais nele próprio, quando aposta na razão. Então, achamos a alternativa correta. Porque acredita nele mesmo, nele próprio, certo? Nós vamos encontrar aqui a ideia de o pronome demonstrativo de reforço, não é isso? Então, está aqui, ó, o ele, né, e o mesmo. O mesmo homem, o adjetivo aqui, ó. Por que adjetivo? Porque está ao lado de um substantivo. Chegamos à nona questão e penúltima. Vamos lá dar uma olhada aqui nessa questão da FGV. Até quanto as sensações previstas no Estatuto
mesmo quanto, veja que eu já botei até, certo? Previstas no Estatuto, antes de se chegar à intenção, à internação, há uma série de outras menos severas, como a advertência à prestação de serviço à comunidade e à liberdade assistida, que são frequentemente ignoradas, passando-se diretamente à privação da liberdade, até em casos que isso não se justifica. Galera, o que eu tenho nesses dois casos é uma ideia de inclusão. A alternativa correta é a letra A. Questão da FGV, que é uma banca muito difícil, né? Para o cargo de publicidade e propaganda, chegamos à 10ª questão do Instituto Legatus, assistente administrativo. Vamos dar uma olhada? Analise até mesmo nos fins de semana e férias, tá vendo? Aqui não raros. Galera, até mesmo ali está a ideia de inclusão, gente. Tem nem o que pensar. Alternativa correta, letra D. Então respondemos 10 questões, né, da FGV, da UFC, da OCP para a área jurídica. Eu nem falei essa aqui, a 7ª, mas foi da OCP. Tá bom? Então pronto, gente. Eu vou encerrando por aqui. O meu Instagram está aqui, o @profag10. Tá bom? Professor Arthur Gomes, eu sou esse professor de língua portuguesa. Eu espero que você tenha gostado da aula, tá bom? Comenta aqui embaixo se você gostou, se serviu para você e um assunto que você quer ouvir aqui no canal, tá bom? Então eu aguardo você no nosso próximo vídeo e ó, lembra, todos os dias, mentira, todos os dias não, tô mentindo para você, mas 3 dias da semana nós temos vídeos aqui no canal, com resolução de provas e com teorias, tá bom? Então, terça, quarta, quinta, resolução de provas, já é certo. E as segundas-feiras, sempre que pode, a gente joga um pouquinho de teoria também. Eu te aguardo no próximo vídeo.